Oi, pessoal. Quase finalizando a aula dessa semana, né? Bem, hoje nós vamos falar então de programa de computador. O programa de computador tem uma lei específica, que é a 9609 de 1998. E ela vai tratar especificamente da proteção, então, dos programas de computador sob a ótica, e isso é bem interessante, em particular aqui no Brasil, sobre a ótica do direito autoral. Sim, o programa de computador aqui no Brasil é protegido por direito autoral. O que eu protejo no programa de computador? Eu protejo a linha. Bom, mas primeiro vamos falar o que é basicamente um programa de computador. É um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, baseados em técnica digital ou análoga, com o objetivo de fazê-los funcionar de modo e para fins determinados, que atenda a uma demanda específica e que seja original. É aí que está o negócio de ser um direito autoral. Importante, o que eu protejo nesse programa de computador não é a função que ele exerce, mas sim a linha de programação do código-fonte. O como ela foi escrita, os passos a passos que foram codificados é que vai ser o objeto de proteção. E sim, dessa lógica, sob esse formato, se protege o direito autoral de como aquilo foi escrito. Muito diferente, por exemplo, de uma patente de invenção, na qual eu protejo a finalidade, a função para a qual ela foi criada. Há diferença entre software e programa de computador? Sim. O software é um conjunto formado pelo programa de computador, que é o código-fonte e o código-objeto, e pela descrição do programa e material de apoio. Já então o programa de computador é esse conjunto de instruções que determina como o hardware deverá executar suas funções. Em outras palavras, é o código-fonte e o código-objeto do software. E a proteção no direito brasileiro se dá sob o programa de computador. Se eu quiser eventualmente também proteger o material de apoio, eu posso protegê-lo por meio de direito autoral, daí como se fosse realmente um livro. Aonde que eu protejo isso no Brasil? Assim como o direito autoral, aqui no Brasil a proteção não é obrigatória, ela é facultativa. E se eu quiser registrar, eu posso registrar no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O que eu vou proteger? Como que eu vou registrar? Eu vou destacar ou selecionar os códigos-fontes que eu tenho interesse em proteger, vou depositá-los no INPI e eles vão ficar sob sigilo protegidos lá, até que eventualmente possa ser necessário abri-los para a produção de prova, por exemplo, num processo judicial. Quais são os requisitos? Basicamente, originalidade e atendimento a uma demanda específica. Como originalidade é um critério diferente, por exemplo, do que eu tenho para patente, que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, basta que ele seja original, diferente, faça algo diferente do que já foi feito, que ele terá proteção. Um exemplo bem concreto, eu não tenho um editor de texto que por exemplo, pertence ao Windows, eu não tenho um editor de texto que é do BR Office, ambos são editores de texto. Até aparentemente eles são muito parecidos, mas o como eles são escritos como programa de computador é diferente. E é isso que permite que existam esses dois ou muitos mais outros editores de texto. Bom, não é considerado programa de computador aquele que esteja acoplado a uma máquina e possa, juntamente com ela, ser patenteado. Imagina, por exemplo, um ar-condicionado, e imagina o sistema, né, o programa de computador acoplado a esse ar-condicionado que faz com que, por exemplo, ele trabalhe naquele processo inverter. Esse conjunto, que é o ar-condicionado mais o programa de computador, ele pode ser protegido por meio de patente de invenção e, portanto, não seria passível de proteção como um programa de computador. Limites. Primeiro, limite territorial. Assim como as obras artísticas, como o programa de computador é considerado um direito autoral, a proteção vai se dar de forma universal, em todo o mundo, a partir do momento que eu divulgo, ou utilizo, ou comercializo pela primeira vez esse programa de computador. Limite temporal. E o limite de proteção, isso pode parecer até estranho, né? Mas ele é de 50 anos.
a partir de 1º de janeiro do ano seguinte a quando acontece a publicação ou a criação ou a divulgação do programa de computador. Tem alguns que já estão começando a vencer, né, considerando os primeiros programas de computador, mas realmente é um prazo bem diferenciado. Além desses limites, a lei vai estabelecer outros tipos de limite, como a possibilidade de reprodução de um só exemplar de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, na hipótese em que o exemplar original ele serve de salvaguarda. Outra possibilidade, citação parcial do computador para fins didáticos. Imagina eu dando aula, né, de software, eu vou poder utilizar aquele código específico para explicar o que ele faz, né? A possibilidade de ocorrência de semelhanças no programa de computador em relação ao outro, quando se der por características funcionais da sua aplicação, é possível então se admitir, por isso seria um limite à proteção, e quando você faz a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais a um sistema aplicativo operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que o uso exclusivo se dê para quem o promoveu. Bom, além disso, algo interessante de se falar é que eu posso eventualmente ter um contrato de software e nem todos os programas de computador eles têm a lógica proprietária. Um contrato de programa de computador normalmente vai abranger o uso do programa, a cópia, a distribuição e a possibilidade de alteração. Num programa de computador proprietário, normalmente o que eu compro é o direito de usar. Num programa, por exemplo, como é a lógica do software livre, há, por meio da cadeia de contratos, a possibilidade de usar. Muitos podem fazer cópia dele, outros, além de fazer cópia, podem distribuí-lo, e ainda por cima há alguns que permitem, né, que deixam o código de fonte aberto, que você faça alterações naquele original. Então sempre vai depender muito do contrato que for firmado. Então nesse caso, especificamente, né, de programa de computador, é importante que se atente quando você for adquirir um software ou quando você for fazer, por exemplo, um desenvolvimento conjunto de software, quais são os direitos que foram pensados para aquele programa de computador. E sobre programa de computador, é isso.